percebe? O rádio é o meio de comunicação que liga você sem que você tenha de parar suas atividades. Dados da Cantar Ibope Mídia indicam que 80% da população ouve rádio, fazendo dele o meio de comunicação mais acessível e democrático do mundo. Venha você também anunciar na Noroeste FM. Entre em contato pelo 199-9601-0581. Noroeste FM, a verdadeira rádio pública. 105,9 Rádio Noroeste FM. Se sua vida tem... Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez à Rádio Noroeste FM. O programa é o Jornal dos Trabalhadores, onde a gente procura fazer uma reflexão sobre a situação de Campinas. E, obviamente, o debate é você que sugeriu, é você que propôs debatermos o transporte e a mobilidade urbana de Campinas. Afinal de contas, está muito caótico. Eu conversava com o nosso convidado de hoje, Juarez Mateus. Como é que está o transporte, Juarez? Está caótico. E essa é a constatação que a sociedade campineira está tendo. E eu convidei o Juarez para estar presente com a gente. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, bom dia, ouvinte aí da Rádio Noroeste. É um prazer estar aqui com o amigo Jerry para fazer uma reflexão sobre o transporte público e a mobilidade urbana da nossa cidade. Juarez, bom dia. O debate é sobre transporte urbano. Está caótico, muito caótico. Pessoal, em mais de 2 horas no ponto, a passagem é a mais cara do Brasil, o ônibus não tem licitação das empresas, elas fazem o que elas querem, não tem fiscalização, enfim, precisa mudar. Precisa e muito. Campinas, nos últimos 12 anos, tem retrocedido do ponto de vista da mobilidade urbana. Campinas, em 2012, tinha uma frota de mais de 1.200 ônibus. Nesses 12 anos, reduziu a frota, dobrou o valor da tarifa e a frota que era de 4 anos e meio, hoje é mais de 9 anos. Então, estão com a frota suclateada, com o contrato vencido, já prorrogado por três vezes, e a situação realmente é uma tragédia do ponto de vista do transporte público e da mobilidade urbana na nossa cidade. Juarez, um debate que eu quero fazer com você. Se você fosse fazer uma pergunta bem objetiva, presidente do BNDES, você emprestaria dinheiro para os empresários de ônibus, comprar ônibus, e ao mesmo tempo não reduzir tarifa? Primeiro, deixar claro, na verdade, os ônibus não é emprestado para as empresas, o ônibus é público. Nós temos a primeira oportunidade, que eu acho que é importante, o investimento e a gente ter uma frota pública, porque nos dá a oportunidade de fazer o que já tivemos no passado. Temos uma empresa pública, então os ônibus que vai comprar é a prefeitura, ela poderá fazer as concessões ou poderá operar. Espero que nas eleições desse ano a gente possa fazer a mudança e, quem sabe, pensar em termos uma empresa, ou pelo menos 1/3 da frota pública. Já que o ônibus é público, tem essa oportunidade de você pensar em, quem sabe, debater a questão da tarifa zero na nossa cidade, já que vamos ter uma empresa pública. Esse é o debate que a gente quer fazer. Tarifa zero, transporte realmente público. Nós temos um sistema de transporte que explora o que é público, mas que é privado. Pois é, nesses 12 anos, para você ter uma ideia, que você já alertou que a tarifa é uma das mais caras do estado de São Paulo e do Brasil. Além disso, o subsídio, há 12 anos atrás, o subsídio era 16 milhões. Hoje é 160 milhões e você não tem, inclusive, gratuidade aos 60 anos, onde a maioria das cidades tem. Então, realmente, no atual
do jeito que está o modelo, quem tem ganhado dinheiro na cidade são os empresários, porque a população espera 1h30, 2 horas, e você realmente está perdendo tempo e não está conseguindo chegar no seu destino, trabalho ou em casa. Juarez, a gente sonha em produzir a riqueza, né, para ser dividida entre a gente. Aqui em Campinas, a riqueza é dividida por donos de transporte. E aí vamos entrar num outro debate. É importante que o trabalhador tenha direito a um descanso. Ficar 4 horas do seu tempo num ponto de ônibus, na ida 2 horas, na volta 2 horas, é um descaso. Sem dúvida. E você, coincidentemente, o Lula esteve aqui essa semana, e uma obra que foi, inclusive, do governo Dilma, em 2012, aprovou os corredores de ônibus, que são importantes para a cidade, porque faz trajeto das 2 regiões de Ouro Verde e do Campo Grande, aproximadamente 40 quilômetros, 470 milhões, e a incompetência da gestão fez com que essa obra, que poderia ser uma forma de diminuir o tempo de percurso, e infelizmente a obra está entregue, já fizeram o Jonas fez mais de 25 inaugurações, o Dário mais umas 10, e a obra não está concluída e a população não está usufruindo daquilo que era ganhar tempo, porque você podia sair do Campo Grande e chegar no centro ganhando 10 a 15 minutos. Hoje, na verdade, a soma é 0, porque mesmo o BRT que opera, você tem que fazer a conexão, e aí você fica 40 minutos esperando a conexão. Então, na verdade, nós não estamos, o sistema não funciona, não está fazendo o papel principal, que seria diminuir o tempo da população. A população continua perdendo tempo. Mas aumentou o lucro, né? Com certeza. A BRT está numa situação em que o ônibus não quebra, porque é qualidade. Mas, ao mesmo tempo, não tem ônibus. Se tem ônibus, é só para aquele corredor e não está indo na periferia. Não, e além disso, na verdade, não tem ônibus, inclusive, para aqueles corredores, porque os ônibus deveriam ser uma frota nova, adaptada, já que é plataforma, para atender, inclusive, os idosos da nossa cidade, os deficientes. Você entra na plataforma, você tem 20 a 30 centímetros para entrar. Então, na verdade, os 3 pontos principais, que era ganhar tempo, ganhar acessibilidade, infelizmente, não está acontecendo, porque a frota realmente precisa ser um novo contrato, um processo licitatório, que você determine um novo contrato e que você possa garantir realmente a acessibilidade universal para a população. Tá, Juarez, uma coisa que bate na minha cabeça e não consigo responder. Por que não tem outras empresas operando somente de um grupo ou da turminha do Belamino? Por que não tem outras empresas operando em Campinas? Por isso que a importância que o futuro prefeito dessa cidade, um dos primeiros passos, é fazer um processo licitatório amplo, debatido com a sociedade, para abrir a possibilidade de ter novos concorrentes. Por isso que é importante não apenas ter novos concorrentes, mas a possibilidade de o poder público fazer esse papel também. Porque aí você vai ter uma concorrência e uma comparação. Hoje está muito cômodo, porque uma empresa opera quase 80% do sistema. Então ele determina a regra, ele tem o controle do sistema e infelizmente a população paga um preço alto pela péssima qualidade de serviço. Eu vou falar uma coisa aqui. Pessoal, o GR é político, isso. Não sou. Eu quero chamar a atenção da prefeita Luísa Erundina, em São Paulo. Era muito amiga minha amiga pessoal. Ela falava que transporte público, além de serviço público, também pode ser gratuito. Campinas tem uma situação, fez agora o BRT, fez toda a condição de ter um transporte gratuito. Por que não tem? Porque o lucro acima de tudo.
Então, você lembrou muito bem, e nós tivemos experiências exitosas nos anos 80, acompanhei a Erondina, prefeita de São Paulo, fez ações efetivas, pegou uma empresa destruída pelo Jânio Quadro, ela comprou 1.500 ônibus novos, fez implantação de ampliar o sistema de transporte, e inclusive aqui em Campinas tivemos experiência exitosa. Nós tivemos nessa cidade uma região que ninguém queria operar, que era a região do Campo Grande, o Jacobitá. Compramos 40 ônibus, o Poder Público comprou 40 ônibus, operou e tinha como referência uma da cidade do interior com empresa pública, e operava e realmente melhorou a qualidade do serviço naquela região, naquela época. Teve um projeto exitoso também, que aí 30 anos depois está voltando o debate, que é a questão do VLT. Por que não pensar no trem? Por que não pensar em outro modelo de transporte? Naquela época o VLT, que tinha um papel importante, mas o problema é que o projeto ligava nada, não fazia uma ligação ao bairro da periferia, apenas do centro até o Campos Elísio. Mas aquele projeto de há 30 anos atrás, hoje podia ser fantástico. Nós podíamos ter um outro modelo de transporte com o VLT e com o transporte público de qualidade e com a empresa pública. A experiência da Erondina em defender o transporte público, ela fez um papel importante, porque inclusive agora ela garantiu uma PEC dela. Eu vou pedir licença um pouquinho para você, porque a porta abriu. Está meio Zé aqui. Isso, agora sim. Falava sobre a experiência da Erondina. Pode continuar. Então, a experiência da Erondina foi muito positiva no estado de São Paulo e aqui em Campinas, né? Nós criamos uma empresa pública, teve um papel importante naquele momento, porque ninguém foi abandonado, ninguém queria operar na região do Campo Grande. A empresa pública fez esse papel e cumpriu com a qualidade de serviço muito melhor do que as empresas. Infelizmente, depois vieram os tucanos e aí, com a lógica da privatização, acabaram com a empresa pública e com o VLT. Juarez, eu estou lembrando de uma questão, porque eu participei do movimento popular de transporte. Queríamos ônibus para Boa Vista. E aí vieram com uma justificativa de IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro, que é isso que determinava quantos ônibus tinha na linha, né, de quantos minutos, enfim. Era um estudo técnico. Hoje não tem mais. Isso é uma burrice. O sistema está falido por esse motivo. Nós temos que repensar o transporte público como direito, assim como é a saúde, assim como é a cultura, assim como tem que ser a habitação. O transporte público não tem que ser pago por passageiro. A empresa tem que receber pelo serviço prestado. Aí, tendo ou não tendo, quem vai determinar as ordens de serviço é o poder público. Porque essa lógica é o que está aí. É uma tragédia, é uma lógica atrasada dos anos 80. Nós estamos em outro momento, principalmente pós-pandemia, por isso nós defendemos o Sistema Único de Mobilidade Urbana. Inclusive a Erondina apresentou um projeto de lei nacional para construir um sistema único, assim como é o Sistema Único de Saúde, de Educação, para a gente ter um transporte público de qualidade. Precisa mudar o modelo. Então o modelo é criar realmente o transporte como direito, e não que o usuário pague a conta como é hoje, porque essa conta realmente não tem, as tarifas têm aumentado, o subsídio tem sido aumentado também e a qualidade do serviço é uma tragédia. Então esse modelo tem que repensar e o futuro prefeito tem que ter isso como compromisso. Juarez, estou pensando aqui. Tem subsídio para pagar a gratuidade, tem a tarifa mais cara, tem até as planilhas que são maquiadas, né? O Paulo Búfalo está com um projeto aí de CPI de transporte. Por que tenta se esconder? Afinal, tem alguma coisa a esconder? O que seria uma coisa para esconder na visão deles? Essa é uma pergunta muito importante, porque na verdade não há uma transparência nos custos do sistema. Inclusive o Conselho, infelizmente, o Conselho do Transporte teve uma intervenção, há mais de um ano não tem reunião,
e inclusive mudaram a lei do Conselho, onde restringe a participação da população. Nós temos uma representação 2 por região e passou a ter 1 por região. Vai ter um congresso, vai ter uma conferência agora no dia 3 de agosto. É importante a população se manifestar, e a proposta do Paulo Buff é muito interessante, mas infelizmente tem 6 vereadores que defendem essa tese, e a maioria, infelizmente, porque tem outros compromissos, que não é o compromisso da melhoria do sistema de transporte, não abriu a CPI para ser apurado e realmente comprovar as irregularidades que acontecem no sistema de transporte na nossa cidade. Não, Valério, eu estou fazendo a pergunta porque, olha só, tarifa, gratuidade. Cadê gratuidade? A Constituição fala abertamente que é acima de 60 anos, porque Campinas não pode ter uma gratuidade acima de 60 anos, como diz o Estatuto do Idoso. Os empresários sabem que estão descumprindo a lei, por que não mudar? Então, a Constituinte de 88 falava a garantia do transporte público a partir de 65 anos. Veio o Estatuto do Idoso de 2004, do governo Lula, que garantia que o direito do idoso é a partir dos 60 anos, e a maioria uma boa parte das cidades garante o transporte aos 60 anos. Eu posso ir daqui a São Paulo gratuitamente, andar na toda a grande São Paulo, e daqui na região metropolitana, e eu não posso sair daqui para ir para o meu bairro, que é ali no Campos Elíseos. Realmente é uma vergonha. Nós temos inclusive um baixo-assinado pedindo esse direito, e demonstra mais uma vez que não há compromisso com o usuário e com os idosos da nossa cidade. Nós vivemos realmente uma situação, a população está envelhecendo, nós temos 18% da população idosa, e era um direito que está garantido, inclusive, o Lula, há 15 dias atrás, apresentou esse direito, e que precisa ser cumprido aqui na nossa cidade, que infelizmente a atual administração tem negado esse direito por mais insistência que as entidades têm lutado pela gratuidade aos 60 anos. Você falou quanto eles estão recebendo do poder público para manter o transporte do idoso, a gratuidade. Que eles falam, o transporte é gratuito. Não é. O trabalhador paga. Sim. E aí, assim, quanto por ano? Então, para você ter uma ideia, as entidades, o coletivo de aposentados, a Associação dos Idosos, entramos com um pedido na INDEC em agosto do ano passado, faz 10 meses, pedindo essas informações. Queríamos saber quantos idosos foram transportados na cidade de Campinas nos últimos 2 anos e qual seria o custo disso. Porque até para comparar, ora, se o subsídio de 160 milhões está previsto para garantir a gratuidade do idoso, a gratuidade da pessoa deficiente e 50% dos estudantes, nós gostaríamos de saber realmente se esse dinheiro está sendo aplicado para isso ou é mais uma forma de dar lucro para o sistema e para as empresas. Porque, infelizmente, ele não tem essa transparência dessas informações. Então, demonstra que realmente esse recurso não está cumprindo com a finalidade que ele é, de atender essa demanda que seria da população idosa da nossa cidade. Muito bem. Você está ouvindo o Jornal dos Trabalhadores, um programa em parceria com a CUT e com os movimentos sociais de Campinas. Eu estou voltando, de uma situação muito grave, que eu sofri um atentado nazista, da qual um policial militar quebrou a minha coluna. Estou em recuperação. Aí eu peço desculpas, ainda que talvez eu não esteja adequadamente em paz, em bem, mas eu pretendo me recuperar. O jornal de hoje está debatendo com Juarez Mateus transporte e mobilidade urbana em Campinas. É o local onde a tarifa é mais cara, tem subsídios enormes. Tem outra situação,
a gratuidade não é para todos, né? Tem problemas de mobilidade, não tem ônibus nos bairros, enfim, é uma situação calamitosa. E nós podemos dizer o seguinte: é possível uma empresa pública para resolver o problema do transporte de Campinas, Verês? Sim, e agora, acho que com a decisão, inclusive, tivemos Campinas completa 250 anos, no 2000, agora no dia 14, e foi premiada. Campinas está sendo premiada. O governo federal tem tido realmente ações muito exitosas e importantes, tanto o governo Dilma, com a liberação de 470 milhões para os corredores, e agora o Lula, que faz uma linha de financiamento para a prefeitura de 950 milhões. A empresa pública está sendo comprada, 950 milhões que a prefeitura vai comprar, são 512 ônibus, sendo 256 elétricos, que será a maior frota de ônibus elétricos do Brasil, e 250 diesel, com diesel que seja menos poluente. Então, nós temos todas as possibilidades, está em nossa mão, está na mão do futuro prefeito da cidade, a viabilidade de termos uma empresa pública, já que os ônibus é público. Ou ter realmente um processo de contrato ou de licitação que você garanta realmente a gestão e o controle social com a participação da sociedade. É isso que eu quero discutir. O transporte dá lucro para eles. Eles não querem negar o osso. Pois é, se eles não querem largar o osso, compete a ter uma gestão pública. Como infelizmente a gestão pública está refém do sistema dos ônibus, o que temos que ter é um poder público, uma Câmara de Vereadores e um prefeito que tenha um olhar diferenciado e assuma para ele o papel que tem que ser. Ele vai realmente receber, mas pelo aquilo que ele trabalha. O trabalhador do transporte, eu fui motorista de ônibus, se eu não fosse trabalhar, eu não recebia. Então não é justo que a empresa tenha que operar e ela não vai cumprir com a ordem de serviço e no final do mês ela receber não apenas a tarifa, mas ainda o subsídio. Você paga pela ineficiência. Isso é um absurdo que acontece em Campinas, porque realmente as empresas são inoperantes. As empresas, você tem uma boa parte dos ônibus que tem o elevador não funciona e você chega no final do mês, você paga por não prestar. Então, por isso que a ideia tem que ser pagamento por quilômetro. Mas você vai receber aquilo que você fazer. Não fez, não recebe, e aí a poder público já desconta. Hoje não, hoje passa boi e passa vaiada. Infelizmente não tem o controle. Não, Juarez, eu vou entrar num outro debate. O pessoal sempre lutou pela retirada dos cobradores, retirou-se os cobradores e não criou uma alternativa. Você tirar 3 mil cobradores e deixar desempregado, ou não seria melhor você realocar esses trabalhadores em outras áreas do transporte? Boa pergunta, e esse era o grande debate, porque os cobradores recebiam em média 60% do valor do motorista, então tem um custo. E o discurso deles era para melhorar o serviço, porque tirando o cobrador reduzia o custo. E foi o contrário, a retirada dos cobradores tem aumentado anualmente o sistema de transporte e não tem melhorado o serviço. E esses trabalhadores que deveria ser feito, que você está falando, que seria adequado, e preparar ele, infelizmente a maioria desses trabalhadores não foi aproveitado. Então, eu estou lembrando o saudoso prefeito Toninho, quando os empresários chegaram e falaram assim: queremos isso aqui. O Toninho falou: se não tirar o cobrador, eu te dou. Você está lembrando um fato muito importante, histórico nessa cidade. O Antônio da Costa Santo foi um dos prefeitos que fez o enfrentamento com relação a essa questão do sistema de transporte, como de outros. E ele garantiu o seguinte: no meu 100 dias de governo, para ter aumento de tarifa, condiciona-se a 2 pontos. Primeiro, o retorno de 2.500 trabalhadores, que seriam os cobradores, já tinha sido retirado daquela época. Segundo, era 100 ônibus novos.
enquanto as empresas não comprou 100 ônibus novos e aos 2.500 trabalhadores foi reintegrado no sistema, ele não deu aumento de tarifa. Então isso demonstra, quando a gestão pública tem realmente compromisso, faz isso. E o Toninho fez isso e garantiu a frota, a renovação da frota, a acessibilidade e a reintegração desses trabalhadores que, infelizmente, depois outros governos vieram e retiraram os colaboradores. Agora, BNDES vai dar ônibus para os empresários. Tem isso, um VLT, uma malha urbana arrumada, pelo menos as linhas tontas, que diminui, na realidade, o tempo do transporte e, ao mesmo tempo, nós temos condições total de ter um transporte eficiente e de qualidade. Não foi cobrado nada. Eu estou olhando aqui, não foi depositado R$1 no setor empresarial para o transporte coletivo, para o VLT, para a compra dos ônibus, para a melhoria no transporte. E, por outro lado, eles recebem milhões de subsídios. Será que está correto essa perspectiva de que o transporte é um sistema lucrativo para os empresários e não para o povo? O sistema que está hoje, realmente, ela faz esse atendimento ao interesse do empresário, não do povo. Eu acho que é por isso que precisamos mudar esse sistema. Mudar o sistema significa pensar numa nova rede de transporte. Uma nova rede que você possa conectar, que você possa ter mais corredores de ônibus e que você possa realmente a possibilidade de fazer a operação do sistema. Não dá para o sistema que está hoje, então tem que ter um novo modelo de contrato. O contrato que está hoje é um contrato que realmente não atende mais a demanda da população e a população realmente lá na ponta está tendo essa dificuldade. Então realmente você tem agora 2 corredores que está sendo concluído, que é importante. Você tem agora a viabilidade de uma compra de um ônibus novo. Então Campinas tem uma expectativa muito boa para o futuro. Espera aí, Juarez. Eu quero aqui fazer um desafio ao Bellamino. Apresenta a planilha de quanto ele gastou do bolso das empresas para melhorar o transporte. Pode continuar, Juarez. Essa é uma pergunta que, na verdade, que o poder público, se tivesse competência e tivesse gestão, poderia ter. Porque hoje você tem uma tecnologia, Jerry, que nós podemos ter um acompanhamento, inclusive, de tudo que acontece na frota. Tudo que acontecer na frota a gente tinha como acompanhar. Então, você tendo uma gestão pública, você tem como fazer isso. E a planilha de custo não pode ser uma caixa preta das empresas, mas tem que ser um espaço de transferência, por isso tem que ter o Fundo Municipal do Idoso ou Fundo Municipal de Transporte, onde possa a sociedade acompanhar a transparência. Hoje nós não temos realmente transparência do que acontece, por isso que não é justo o que está sendo pago. Juarez, o que está sendo uma marca do governo Dário é passar o rolo na organização social. Conselho de Transporte, Conselho de Saúde, Conselho da... Todo espaço de participação popular. Tudo quanto é espaço de participação popular, o governo vai passando o rolo. Meio ambiente, né? A gente precisa entender. Por exemplo, a política de transporte, quem dita a regra não é o povo, é o empresário. Eu falo isso porque eu tive um derrame cerebral e tenho dificuldade de andar, e aí meu médico, com a condição que ele tem de médico, fez uma carta dizendo o seguinte: o senhor Jerry precisa fazer o tratamento aqui em Souzas e precisa de passe gratuito, porque é caro. E aí eu cheguei no INDEC, no sistema de transporte, no INDEC, no Transurc, e eles vetaram.
Ou seja, quiseram que eu passasse por um médico deles, parece, sabe, para eles negar o pedido. E aí eu procurei o Conselho do Idoso. O Conselho do Idoso fez 500 mil denúncias sobre esse caso. Não é só o meu. Ou seja, quem determina as regras do transporte e gratuidade é as empresas. Está certo isso? Não, esse é um papel da gestão pública. Então, se o médico dá um atestado, esse atestado tem validade. Você pode até questionar se o médico tem legitimidade ou não, mas a princípio você tem que respeitar ao laudo médico que constata seu estado de saúde, portanto, seu direito deve ser preservado. Infelizmente, eles fazem essa filtragem porque aí você reduz. E muita gente não vai, porque realmente está tendo o direito lesado, você perde, inclusive, tempo e dinheiro, porque para você ir até a Transurc, você tem que pegar o transporte. Então, você, ao invés de facilitar a vida desse cidadão que está nessa situação, eles, na verdade, dificultam. Por quê? Porque há uma omissão da gestão pública que deveria ter um acompanhamento disso aí. Mas como os conselhos, realmente, praticamente, os 3 últimos governos têm tido uma postura de acabar com a participação da população, da participação da sociedade civil, porque fica mais fácil deles fazer esse tipo de serviço, que é realmente não atender a população. Então, realmente é uma preocupação, porque todos os conselhos têm tido intervenções direta ou indiretamente do poder público. Então, realmente, a participação da população e a democracia está sendo lesionada nos últimos governos aqui da nossa cidade. Falando em democracia lesionada, os papel dos parlamentares é fiscalizar o poder público. Eu estou vendo que eu não vejo nada na Câmara, eu acompanho a sessão, no sentido de propor algum projeto de lei, no sentido de fiscalizar as contas, para poder melhorar o sistema. Não tem feito nada. E aí um jornalista disse o seguinte, num jornal conhecido da cidade, sabe, que eles não podem falar mal do transporte, porque o transporte paga eles. Afinal, tem essa questão, os empresários de transporte financiam a grande mídia para falar bem deles? Você já relatou e é comprovado isso, porque infelizmente a Câmara Municipal da cidade de Campinas é refém. Muitas vezes os vereadores de oposições tentam convocar, que é um papel dele, o secretário para ter informações, e ele não aparece, e a maioria infelizmente está refém disso. Então por isso não há uma fiscalização. E quando algum tenta fazer, que nem fez aí o mencionado o Paulo Bufo, uma CPI para apurar os fatos, eles não deixam abrir. Então, realmente, e aí você percebe que a maioria, a comunicação oficial está, infelizmente, refém disso, porque, com certeza, eles pagam o espaço lá e você não tem, as denúncias é muito difícil acontecer, e quando acontece, são realmente... Eles não têm uma justificativa. Quando procuram ainda é que não vou ver, o ônibus quebrou, vou colocar um outro, mas não é isso. O que a população quer que o ônibus realmente, a população tenha um ônibus, o direito de ir e vir, e não está sendo cumprido aqui na nossa cidade. Então, realmente, a questão da participação popular é muito importante e tem que ser um compromisso dos futuros governantes de nossa cidade. Bom, beleza, estamos aqui no Jornal dos Trabalhadores, debatendo o transporte e a mobilidade urbana de Campinas. O pessoal já está participando com a gente, eu quero abrir espaço para quem está participando. Gestão de transporte em Campinas é um caos, afirma José Pedro Fernandes da Silva. Ele faz uma afirmação, né? E esse com conhecimento de causa. E tem uma outra coisa que ele fala aqui, Carlos, não está na hora de pensar no outro modal. Os grandes
Como é que é? Outro modal de transporte. Os grandes centros adotaram um transporte sobre trilhos. Campinas está atrasada nessa questão. O João Domingos Fonseca, filho, o Tata, Tatazinho. está perguntando, enquanto a tarifação ser controlada pelos próprios empresários, não vamos saber e vamos ter transparência do sistema. Boa pergunta. E com relação ao sistema, realmente tem que pensar uma região metropolitana com mais de 3 milhões de habitantes, que nem Campinas, tem que pensar no trem regional. E o governo federal, inclusive, já liberou recursos para o trem regional saindo de São Paulo, Valinho, Vinhedo e Campinas. E tem 2 projetos que estão sendo apresentados, está em estudo, que é muito importante. É o VLT, um VLT ligando o centro da cidade ao aeroporto de Campinas, fazendo a conexão com o aeroporto, e um outro VLT que vai fazer a ligação aqui de Campinas, Sumaré e Hortolândia. Então, esse novo modal de transporte é muito importante e a cidade precisa, porque Campinas tem hoje mais de 1 milhão e 200 mil habitantes, e toda a região mais de 3 milhões. Então, não é possível operar apenas com ônibus. Tem que repensar o novo modelo. Em cima disso, você fala do novo modelo, tendo os trilhos como foco principal, Campinas cimentou o VLT. Sabe, ao mesmo tempo fez o BRT. Aí eu fico pensando o seguinte, foi um atraso, porque o custo é menor e era público. Importante a gente falar isso, que o VLT era público, administrado pela prefeitura. Hoje tem o BRT, cimentaram o VLT e colocaram o ônibus, da qual a tarifação é cara e não tem controle social. É possível mudar, fazer o BRT ser público? Olha, o debate que foi feito em 2011, 2012, era que o custo, precisaríamos fazer corredores que atendessem as 2 regiões principais da nossa cidade, que é Ouro Verde e Campo Grande. E em termos de custo, o custo do BRT é um custo menor do que um custo do VLT ou um custo sobre trilho. Então a ideia, se você puder, ao invés de fazer 10 quilômetros, vamos fazer 40 quilômetros. Mas aí o que a análise, está correta a tua análise, porque é o seguinte, você não, é impossível, e a expectativa é que em 5 anos esses corredores estariam prontos. Nós estamos há 12 anos e os corredores não estão prontos, e o custo também tem aumentado nesses últimos tempos. Então realmente, por isso tem que se repensar na questão de termos um outro modelo de transporte, e a vinda do VLT, o debate sobre o VLT é muito importante nesse momento, porque eu tenho que pensar o transporte público com os 13 interfederados. Então, tem que pensar no investimento do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. O transporte público tem que ser um direito, assim como é a saúde e assim como é a cultura e a educação. Não pode ser apenas o passageiro pagar a passagem. Então, realmente, tem que repensar esse novo modelo, e acredito que, em termos de financiamento, tem que ter financiamento do governo federal. Agora, tem que ter gestão. Não pode vir esse montante de dinheiro e entregar para as empresas prestar um serviço que nem está prestando na nossa cidade. Aí, realmente, não é cabível. Tem que repensar esse modelo. Eu estou aqui pensando. São vários ônibus sendo financiado e até doado pelo governo federal sem nenhuma contrapartida. Coisa que o Toninho não gostava de jeito nenhum. Tem que ter uma contrapartida social. Aí cimentaram o VLT. Ao mesmo tempo fizeram um sistema em que gera muito lucro, né? E aí a questão é bem objetiva. O VLT não é uma máquina de propaganda dos presidentes, prefeitos, quem vier, porque é muito fácil colocar movida a biodiesel.
beleza, transporte sendo veículos de comunicação, mas biodiesel não tem nada. A mesma coisa nós vamos dizer, transporte isso, transporte aquilo, mas público não é. Como resolver essa dinâmica? Olha, os corredores têm um papel importante. Você tem que dar prioridade para o transporte público. Nós temos uma população em Campinas de 1.200.000 habitantes, você tem quase 900 mil carros credenciados na cidade. Então é importante a gente ter os corredores e o ônibus ter casgando com a... Faz parte. Desculpa, José. Não, tranquilo. É situação Pandemia. Pós-AVC. Mas, Desculpe. não, mas os ouvintes com certeza vão ter essa compreensão. Por favor, continue, José. Então, eu acho que é importante a gente ter isso claro. Os corredores têm um papel importante. Nós temos que dar prioridade para o transporte público. Dar prioridade para o transporte público é importante ter os corredores onde vai circular apenas os ônibus públicos. Agora, precisa esses corredores ter uma conexão. Então, tem que ter uma rede de transporte onde não tem sentido sair com a van do Campo Grande para o centro da cidade. A van, os alternativos têm um papel importante de ser um complemento. Você tem que ter uma rede e nessas estações que foram construídas, você ter a conexão e aí dá realmente a agilidade que é você vir. Em vez de você gastar 1 hora, você fazer o percurso em 40 minutos, em 35 minutos, é um ganho de tempo. Só que hoje a soma está sendo zero, porque você chega lá e o ônibus que deveria fazer o complemento para a tua residência, para o serviço, você fica 20, 30 minutos esperando. Então, realmente, essa rede está falida e tem que uma nova rede sendo pensada. O novo contrato tem que ser por prestação de serviço e não por passageiro. Porque aí você faz com que o cidadão que mora perto tenha o transporte e o cidadão que mora na periferia não tem. Nesse sentido, o bilhete único teve um papel importante. Que eles, inclusive, quando se criou o bilhete único temporal, era a possibilidade dos trabalhadores da economia informal, da doméstica, que sairia da periferia para o Cambuí, para as áreas nobres da cidade, ela pudesse, inclusive, garantir o direito dela de ir e vir. Com 2 horas, você garantia pagar apenas uma passagem. Então, o bilhete único teve um papel importante na cidade de Campinas e foi pioneiro na região. Só que esse bilhete está sendo mudado e mudado para pior, porque você hoje na segunda integração você já paga 40 centavos a tarifa. Antes você podia fazer até 3. Hoje na segunda você já paga uma parte do valor da passagem. Então realmente o sistema está com todos esses problemas e tem que ser repensado um novo sistema para a nossa cidade. Bom, Juarez, eu vi o pré-candidato Pedro Tolim fazendo uma gravação, uma live, né? Agora virou moda, sobre mobilidade urbana, lá nos Amarais. Afinal, também está um caos a mobilidade urbana, por quê? Por essa questão da rede, né? A mobilidade urbana tem que pensar do ponto de vista da acessibilidade, tem que pensar do ponto de vista da integração. Então, hoje, o que acontece? A mobilidade urbana na nossa cidade realmente não atende a essas demandas. Nós temos hoje para 18% da população idosa e 15% das pessoas com deficiente. Então, 1/3 da população tem dificuldade. A cidade tem que pensar na mobilidade urbana, onde os bairros têm uma conexão um com o outro. Hoje você tem bairros que estão fazendo segregação dos bairros, que nem acontece lá no Campo Belo, aquela obra vergonhosa que está acontecendo no Campo Belo, onde você segrega a população de um bairro para o outro. E você precisa fazer uma conexão do bairro, onde você facilite a questão da circulação do cidadão. Então tem que repensar a questão da mobilidade urbana, onde você garanta o direito de vir.
Vamos ser bem objetivos. A Boa Vista, aqui onde a gente está, é uma ilha cercada de rodovia. Se eu quiser ir no Jardim Olinda, que é um bairro vizinho, que sofre os mesmos problemas que a gente, se eu quiser ir no Jardim Olinda, eu tenho que ir até o centro e depois ir até o Jardim Olinda. É justo um sistema de transporte que não integra na cidade de Campinas hoje? Não, é um absurdo, porque nós estamos aqui para o Jardim Olinda, dá o quê? 3, 4 quilômetros, ou até menos do que isso. Você cruzando, dá para ir a pé, você cruzando. Então você não tem uma conexão e você tem toda a possibilidade. Por isso, inclusive, é uma tragédia no horário de pico você chegar até aqui, porque você percebe essas duas as rodovias, tem que ter marginais, e essas marginais tem que fazer a conexão com os moradores desse território. Infelizmente, vocês estão numa ilha aqui onde não faz uma conexão com a cidade ou com os bairros mais próximos. Muitas vezes você tem um posto de saúde que fica do outro lado. Nem fala. E aí você, para sair daqui, para ir para o posto de saúde, para uma escola, para uma creche do seu filho, você tem todas as dificuldades. Então principalmente essa região, tem que repensar uma conexão dela com os bairros próximos aqui. E as rodovias têm um papel importante, mas hoje, na verdade, a rodovia passa a ser uma ilha, passa a ser uma desconexão com a cidade. Por isso tem que ser repensado as marginais das rodovias que faça conexão com os bairros. Eu tenho falado isso para a nossa comunidade de Boa Vista. Construir um posto de saúde bem longe daqueles do início do bairro. O ônibus não para. A gente vem discutindo por que não construir o posto de saúde próximo enfim, no lugar central. Não fizeram. E aí tem muita gente que nem vai no posto de saúde porque não tem transporte para ir. Essa é a realidade. E quando tem transporte, tem que pagar horrores. Está errado, tinha que ter um sistema, o centro de saúde poderia providenciar um sistema da consulta, né, em que nós vamos para a consulta e ao mesmo tempo não paga ônibus. É o único jeito que a gente pode fazer. Antigamente, na reunião do Conselho de Saúde, né, que era nos químicos, eu lembro bem disso, o Conselho dava para a gente o passe de ônibus para ir na reunião. Agora, nem para ir no médico a gente consegue, Joris. Pois é, esse é uma situação grave. Por isso que a ideia de construir um novo modelo é pensar na tarifa zero. Eu acho que o Sistema Único de Mobilidade Urbana, você pode pensar em um processo de integração. Você pode começar pelo beneficiado do Bolsa Família, você pode começar pelos idosos, pelos deficientes. Você faz um processo de incluir. E ter outras fontes de pagamento. Você tem aí, no caso aí dos corredores que temos falado, quem ganhou dinheiro com esse corredor? O empreendimento imobiliário. Você vê os dois lados, são grandes empreendimentos que estão sendo feitos. Então, você tem que ter uma taxa de transporte onde você realmente possa ter recursos que possa garantir um sistema de transporte e a inclusão daqueles que são excluídos. Hoje, o cidadão que trabalha na economia informal, o cidadão que trabalha nas empresas muitas terceirizadas ou que não tem um contrato, ele tem dificuldade, porque o cidadão, os trabalhadores que são empregados, ainda tem o Vale Transporte, que te dá a garantia de você só gastar 6%. Mas nós temos um número muito grande de desempregados e trabalhadores da economia informal que não tem isso. Então, a ideia de criar um sistema de tarifa zero é que possa ser o processo de incluir esses cidadãos que estão nessa situação e você ter um transporte. Para isso, precisa repensar esse modelo de transporte que hoje não atende, não só esse, mas toda a população. Né? Joanes, eu estou pensando a cada dia, porque você traz propostas que melhoram a vida do povo. O pessoal costuma rotular, é coisa de esquerda, não vota da esquerda, e acaba votando na direita
que acaba, de uma certa forma, prejudicando os projetos. Nós estamos num bico de sinuca, vamos dizer assim. Não se pode pensar em melhorar a qualidade de vida do povo. Jean, você faz uma pergunta muito pertinente. O discurso da tarifa zero, que há 10 anos, 15 anos atrás era um discurso de esquerda, fazia isso, nós tínhamos apenas 10 cidades que tinham tarifa zero. Pós-pandemia, e a pandemia serviu para essa experiência, inclusive, a pandemia fez com que hoje nós temos 130 cidades com tarifa zero. E essas 130... Vou colocar, eu estive em Agudos há 10 anos atrás. A tarifa lá era zero. E eu me lembro que nós fomos fazer uma assembleia com a rádio comunitária de lá e o prefeito estava presente. Eu falei, prefeito, qual é o prejuízo da tarifa zero em Agudos? Ele falou, não dá lucro. Pois é, a tarifa zero, você significa que o cidadão vai gerar mais renda, vai ter as condições de ir para a sua escola, para o posto de saúde, para o trabalho, e ele vai circular, ao circular ele vai gerar mais renda. E a experiência que tem tido nessas 130 cidades, e essas cidades são todas cores partidárias, tem de todas as cores partidárias, porque passou a ser uma convicção que é um serviço público. Então, realmente, independente das cores partidárias, a tarifa zero, a maioria das cidades, inclusive, não são do campo progressista. É que o prefeito entendeu isso como um serviço público, comprou a ideia, foi a última, agora foi na Grande São Paulo, São Caetano, não é? Do Partido Liberal. Vamos ser bem objetivo aqui. Né? Vamos chamar a direita para debater tarifa zero. Vamos chamar a direita para discutir direito à saúde. Vamos chamar a direita para debater reforma da Previdência. Porque assim, é a coisa do PT, a coisa da esquerda. Graças a Deus que é. Não é. E você tem uma ideia, agora a última eleição, o que aconteceu? E a última eleição, a tarifa zero teve um impacto na última eleição. E a gente precisa avaliar isso, inclusive. 100 milhões de brasileiros foram votar com a tarifa zero. 135 cidades brasileiras, o STF garantiu o direito de ir e vir. Isso teve um papel importante, porque muitas daquelas pessoas que foram votar, talvez se não tivesse a tarifa zero, não tinha ido. E a diferença foi 2 milhões de votos. Então, a importância de uma decisão, que foi a decisão do STF, que garantiu que a democracia prevalecesse no processo eleitoral contra a vontade, inclusive, de muitos que tentaram impedir os nordestinos de votar, né? Juarez, colocar uma questão de Campinas específica. Nós tivemos, no início do ano, eleição para o Conselho Tutelar. É obrigatório não, é o direito que o povo tem de votar. A Prefeitura de Campinas escolheu escolas para votarem, garantido. Mas, ao mesmo tempo, escolheu num domingo, aí a pessoa ia na escola A, o nome dele, não, a Boa Vista é B. E o cara era obrigado a pegar outro ônibus, pagar mais, ou quando não, nem votar. É necessário discutir tarifa zero com horários regulares por uma situação como essa. A Prefeitura publicou a Vila Boa Vista, aqui no nosso bairro, tem 2 escolas. E aí quem vota na escola de baixo, votava no bairro Boa Vista. Quem votava na escola de cima, votava no Dom Nery. Então, assim, ela não explicou assim, pontos de votação tal e tal. Não falou. E aí, se tivéssemos tarifa zero e um transporte regular aos domingos, o povo votaria. E aí, o GR está louco, mas não é. É real. Estão tirando o direito do povo de votar.
Olha a eleição do Conselho de Saúde da Vila Boa Vista. O governo Dário propôs a eleição do Conselho de Saúde numa segunda-feira, das 8 às 10 da manhã. Eles não sabem que é democracia. Infelizmente, a gente vai ter que, resolver essa questão na justiça, mas a justiça deles, do nosso jeito, de um outro jeito. E por que não dizer, diante de uma situação dessa, que nós temos que trocar o grupo político que defende esse governo? Acho que bem lembrado, porque o Conselho Tutelar tem um papel importante na cidade, que é cuidar das nossas crianças. E o processo eleitoral é importante, porque é uma eleição onde a sociedade precisa se mobilizar e escolher os melhores nomes que possa realmente ter esse papel, esse trabalho que seja muito digno. E foi realmente uma confusão, muitas vezes nem os conselheiros, nem o próprio candidato sabia direito como é que a eleição foi feita de uma forma sem a participação da sociedade na organização. Foi um decreto feito e muitas vezes, quem sabe, pode ter sido direcionado de interesse do poder público. Então, realmente, tem que ter mais transparência e concordo com você, uma eleição dessa pode ser por isso que a gratuidade pode ser pontual também. No caso de uma eleição do Conselho Tutelar, é importante ter gratuidade. Uma vacinação, né? Uma campanha de vacinação específica. Então, você pode trabalhar dessa forma. Você pode, pontualmente, que nós já tivemos, na época, em Campinas, um passe-passeio, onde 1 a 2 vezes por mês, você tinha gratuidade no transporte público no geral. Você tem um sistema diferenciado, onde a circulação no centro era diferenciada dos demais. Então, você tem... Por que fazia isso? Porque você tinha o controle e a gestão pública tem esse controle. Isso tudo acabou e a consequência disso, transporte ruim e a população realmente pagando uma tarifa muito cara. Juarez, nós temos o direito ao transporte. É constitucional. Mas cadê o transporte? Esse é o primeiro da questão. O Zé Guilherme fala muito. Queremos ter o direito à comunicação. Temos. Agora, cadê a comunicação? Não temos. Então, é um debate. Segundo debate, precisamos aprofundar o modelo de democracia. Não dá para entregar um serviço público para lucrar, porque alguém sai perdendo. Quem que está perdendo? O usuário, a população. Eu queria, chamar a necessidade de que serviço público, saúde, transporte, educação, o que mais? Creche, cultura, tem que ser gratuito. Não dá para você ter acesso às coisas, com alguém lucrando em cima. Pois é, e essa é importante, por isso que a importância de ter uma gestão pública e ter o controle social disso, né? Porque infelizmente isso não acontece. O direito ao serviço público, à saúde pública de qualidade, e aí você vê o que aconteceu na saúde nos últimos 10 anos. Foi a terceirização e a consequência da terceirização, a saúde virou um caos. O que está acontecendo agora? Vou estar construindo 16 creches, que são importantes. Quem vai operar, quem vai ser os responsáveis por essa creche? São os amiguinhos do rei. Então você terceiriza todo o serviço público e aí, infelizmente, paga muitas vezes mais caro do que fosse o próprio gestor público. Você tem aí há muitos anos sem concurso público e aí a qualidade de serviço realmente terceirizado não atende à necessidade da população. Você precariza o serviço e você não tem um serviço adequado para aqueles que vão precisar desse tipo de serviço, seja na cultura, seja na saúde, no transporte público e assim sucessivamente. Juarez, são 11 horas em ponto, a gente está chegando ao final do programa, mas a questão que eu falo abertamente, um ouvinte me ligou aqui
E aí eu tenho que dialogar com ele. Não temos um problema, né? Nós temos um problema muito sério relacionado à mobilidade das pessoas deficientes. Calçada complicada, buraco, sabe? Não tem uma política de preservação do centro. Não tem uma política de preservação dos bairros da periferia. O pessoal acha que o papel da gestão pública é cortar mato na hora da eleição. Mas precisamos resolver o problema das calçadas, a mobilidade. Como resolver esse problema? Esse problema, nós esperávamos que quando o governo Lula, em 2004, aprovou um decreto-lei que garantia acessibilidade universal, onde todos os empreendimentos públicos e privados tinham que ser acessíveis e os existentes teriam que ser adaptados. O que nós vimos na cidade de Campinas é que a zeladoria, não existe mais a zeladoria do centro, que podia cuidar disso, e as calçadas passou a ser um cachorro sem dono. É um cachorro que tem 3 donos, no fim está morrendo de fome. Porque o que acontece nas calçadas hoje? Se você tem um buraco, você tem que procurar a Secretaria de Obra. Se você tem um carro em cima da calçada, você tem que procurar a INDEC. Se você tem um camelô em cima da calçada, você tem que procurar a CETEC. Então você tinha que ter um órgão que centralizasse isso e você desse realmente, tivesse o acompanhamento e a fiscalização disso. Porque isso você garante com que tenha a circulação e a mobilidade urbana. Então, um dos problemas é esse. Nessa cidade já teve momentos importantes que tinha uma CPA. Uma CPA é que você fazia o acompanhamento de toda a questão da mobilidade urbana no centro e também na cidade. Hoje você não tem, você cria os 2 corredores, que é importante, você tem acessibilidade nos corredores, você sai daquela estação de transferência, do outro lado você não tem as calçadas acessíveis. Então você realmente tem que repensar esse modelo. E o governo deu 10 anos para que tudo isso acontecesse. Nós já estamos há 20 anos e infelizmente temos a lei, mas infelizmente não temos a gestão pública municipal para fazer com que essa lei seja realmente implementada e uma Câmara de Vereadores muito omissa, que nem você já bem lembrou disso aqui, onde apenas meia dúzia de pessoas têm o compromisso em defender uma cidade mais humana e uma cidade que possa incluir todos e não apenas aqueles que mais têm, que são os ricos da cidade. Juarez, enfim, um caos a mobilidade urbana, um caos o transporte. É necessário trabalhar essa questão. Mas é tanta questão que precisa ser trabalhada que é muita coisa. O que você sugere para o transporte de Campinas? Eu sugiro que o futuro da nossa cidade, esse é o momento oportuno, nós teremos as eleições agora em outubro. É importante reavaliar que o cidadão, antes de votar, vê os projetos, mas não adianta apresentar apenas o projeto. Vê quem está, inclusive, nos últimos 12 anos, o que fizeram do ponto de vista do transporte público, da saúde, da educação e do ponto de vista do transporte público, o que nós tivemos nesses 12 anos. Tem sido realmente um retrocesso. Então tem que repensar. Campinas tem tudo para melhorar o sistema de mobilidade urbana da nossa cidade. Com a conclusão da obra do BRT, com a viabilidade da poder público comprar esses ônibus, então o futuro prefeito e a Câmara de Vereadores tem possibilidade de nós termos nos próximos 5 anos um sistema de transporte que seja humano, barato e que garanta o direito de ir e vir de toda a população de Campinas. Essa é a nossa expectativa. Um processo licitatório, poder público ter o controle, fazer as conferências, fazer um novo modelo onde você garanta a participação da sociedade e fazer com que realmente os trabalhadores sejam integrados nesse sistema. Infelizmente hoje não acontece. Juarez, no próximo sábado nós teremos aqui a Genor Soares,
que é coordenadora subsede da CUT. E aí eu estou fazendo uma discussão, adiantando, né, o que eu falaria para ele. Mas uma coisa objetiva é que retrocedeu a sociedade. Nós levamos 100 anos para ter direito à aposentadoria. Em meio-dia retirou. Nós tivemos 100 anos para garantir direitos da mulher. E um dia veio uma Damares. Nós estamos trabalhando para que essa sociedade avance, mas não da forma como está. Porque o cara coloca o pensamento dele e os interesses econômicos dele acima do interesse coletivo. Afinal, o que nós precisamos fazer? Eu estou com um projeto aqui para criminalizar o fascismo, que é muito... Estou no PDH por causa disso, né? A gente está num projeto para criminalizar o fascismo. Nós precisamos ter uma garantia de que direitos não se retira. Esses direitos nós precisamos avançar mais, porque muda político, aí tira. Aí vamos agora de novo no debate. Precisamos melhorar isso, porque esperamos que o nosso próximo prefeito faça. Não vai fazer, porque a estrutura do Estado não foi feita para garantir direito. Como diria a música, né? O Estado esmaga o oprimido. Mas o oprimido precisa se libertar. Como é que se liberta no Brasil de hoje? É boa pergunta e é muito pertinente. Se nós lembrarmos que nós, com todos os problemas, mas em 2000, com a eleição do Lula, a primeira eleição do Lula, a segunda e depois a Dilma, o que aconteceu? Com todos os problemas, o país estava no caminho certo do ponto de vista de geração de emprego, de renda. Veio o golpe. E o objetivo do golpe, na verdade, não era para melhorar a vida da população. O que aconteceu nos 5 anos do golpe? Foi exatamente isso, o crescimento do fascismo, a extrema-direita tendo mais lucro, né? Você teve aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, acabando com todo o espaço de participação da sociedade civil, acabando com os direitos, e você teve aí um momento muito difícil, a pandemia, 700 mil mortes. Essas pessoas têm que ser condenadas, o fascismo tem que ser atacado, tem que ser condenado. Me dá uma parte, Juarez, o que está acontecendo? Nós conseguimos ver, inclusive na pandemia, a Câmara de Vereadores de Campinas defendendo testes em humanos. Tanto é que a Prevent Senior fez. E quem fazia teste humano? Quem fazia teste humano era Joseph Mengele, sabe? E aí, um vereador que deveria ser preso e não concorrer às eleições, ele deveria estar atrás das grades pela prática de nazismo, vou dizer o nome dele, chama Nelson Rossi, defendeu o uso de remédio que não fazia eficácia, defendeu testes em humanos. Ah, pelo amor de Deus, eu preciso soltar o que está engasgado. Uma pena que o AVC arrancou de mim, né, o poder de oratória. Mas não dá, um cara desse devia ser preso. Nós precisamos humanizar de novo o Brasil. Precisamos desnazificar o Brasil. Concordo, Jerry. Nós temos aí nós, na verdade, ganhamos, o governo federal está na mão de uma pessoa comprometida com a questão social, com as políticas públicas, mas corremos risco. Hoje nós temos uma Câmara Federal que é uma tragédia. O governo federal está refém do presidente da Câmara, porque tem mais de 300 picaretas lá, e está refém também do Banco Central, que ainda continua com o comando do Bolsonaro. E você teve um país que está
num caminho certo, do ponto de vista de geração de emprego, de renda, de universidade, de oportunidade, mas infelizmente muito na defensiva, porque nós não temos ainda uma Câmara onde a maioria tem esse compromisso. Por isso que é importante não apenas eleger o executivo, não apenas eleger o prefeito, mas eleger uma bancada de pessoas que tenham um compromisso com aquilo que nós consideramos que é importante, que é a saúde, que é o transporte, que é a moradia. Então realmente tem que fazer o enfrentamento dessas pessoas que nesses últimos 5 anos têm destruído todas as políticas sociais aqui no Brasil e aqui na nossa cidade. Tem sido um retrocesso. Eu acho que agora é uma oportunidade das pessoas ir votar, é importante votar, não vai mudar, a mudança passa pelo voto, o voto consciente e comprometido com as lutas e com os direitos da população de Campinas. Esses dias, Jorge, eu encontrei, sabe com quem? Com o ex-vereador Tadeu Marcos, que é irmão do ex-prefeito Jonas Donizete. E aí eu travava debates com o Tadeu Marcos acalorado, mas nunca perdemos o respeito. Perdi o debate, ele ganhou alguns, eu ganhei outros, e tocamos. Um deles foi a lei da rádio comunitária. O que eu quero dizer aqui é que nunca perdemos o respeito que um tinha pelo outro. Ele pode ter ideias diferentes, mas não chegamos a via de fato. Ou seja, o cara chegar e passar em frente à sua casa e dar tiro pro alto. Não é assim, não é assim. A gente precisa entender que o debate de ideias é um debate de ideias, não é agressão física. Por isso eu estou sobre proteção do PPDH, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e Jornalistas. Estou sobre essa proteção policial, porque assim, de repente, não gosto do GR. Bom, não gosto do GR, mas você, quem é que lhe deu o direito de você gostar ou não gostar? Você pode conversar com ele. Você tem o direito de não conversar, mas tem que respeitar a pessoa dele. Assim eu faço. E infelizmente o cara não gosta de mim. Vou até dizer o nome dele, Caio Ribeiro. Tem o direito, ele não gosta de mim, ele tem o direito. Só que não tem o direito de cometer um atentado contra mim. Pronto. É isso. Eu acho que já o saudoso Che Guevara devemos ser firme, mas não perder a ternura. Acho que a democracia é isso, é você ter o direito de ter o seu posicionamento, mas tem que respeitar o posicionamento do outro. E a maioria, obviamente, tem que prevalecer. Infelizmente, a nossa democracia, que a gente esperava que estava mais avançada, demonstrou, nesses 5 anos de golpe, que realmente é frágil e continua frágil. Precisamos ficar atentos, fazer a mobilização da sociedade e para que tenhamos uma democracia mais forte e garanta realmente o direito do cidadão se expressar. E espaço que nem esse GR é muito importante, porque a vontade dele é que esse espaço não existisse. A vontade dele, a reeleição do presidente Bolsonaro, o espaço de democracia com certeza seria restrito ou acabado. Então realmente a gente tem que manter firme nessa trincheira para que tenhamos uma democracia firme e consolidada aqui em Campinas e no Brasil. Valiz, eu conversava com o ministro Silvio Almeida. A gente precisa entender que a democracia, essa democracia que está aí, ela tem falhas. Ela legitima o nazismo. Nós precisamos proibir. Como é que a gente humaniza a sociedade? Essa é a questão. A Cristiane fala, precisamos de mais amor, não ódio. Nós precisamos construir amor. E aí eu costumo dizer para os ouvintes da Rádio Noroeste,
com sua Amor e ouça a moda de viola. Amor e solidariedade é importante. Nós temos um país, estamos aqui numa cidade em Campinas, com muita gente passando fome. Então, ações que temos no São Marco, que são 500 refeições por dia, esse tipo de ações são muito importantes. A gente construir uma sociedade mais humana, fraterna e solidária. Tá certo. Muito bem. Nós conversamos aqui com Juarez Mateus, figura histórica sobre transporte e mobilidade urbana, né? E também atua no Conselho Municipal de Idoso, é isso? Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Campinas. Que veio aqui no Jornal dos Trabalhadores mais uma vez, sempre ele vem aqui, porque a situação do transporte tem que ser aprofundada. Não dá para discutir transporte somente tarifa. Temos que discutir mobilidade, temos que discutir o lucro dos empresários, a falta de política. Estamos abertos. A Rádio Noroeste, ela chama a atenção porque nós não queremos estar em rede social para falar 30 segundos. A questão do transporte, Juarez, é uma ação para a gente falar o tempo que for necessário. O Instagram, Facebook, não, só pode falar 30 segundos. Quem que determina isso? É justamente que a gente quer debater. Por isso a gente vai discutir a nossa rede social própria. Estamos melhorando o site da Rádio Noroeste, www.radionoroeste.com.br. Estamos melhorando nosso aplicativo Radiosnet para a gente poder falar com propriedade o que nós pensamos. E é justamente isso, nós queremos a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é aquilo que o Zuckerberg acha. 30 segundos. 30 segundos você não se expressa em nada. Você apenas fica sendo uma fotozinha. Eu fiquei bobo. Você vai na ida do Lula em Campinas? Eu vou para tirar uma foto, para postar na rede social. Como se isso resolvesse o problema do mundo. Não resolve. Juarez, suas considerações finais. Eu quero aqui, em nome da Associação de Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, agradecer já a importância dessa conversa, porque realmente é isso, não dá para fazer um debate com essa complexidade em 30 segundos ou em 1 minuto. Acho que essa oportunidade de refletir... Tem mais alguma coisa que você precisa levar para a reflexão que eu esqueci de perguntar? Eu acredito que pontuamos os pontos principais. Primeiro, a importância de ter o transporte como um direito constitucional. Por isso que a importância do projeto de lei da Irondina, do Sistema Único de Mobilidade Urbana. Segundo, para a cidade de Campinas, a expectativa e um compromisso que os prefeitos, candidato a prefeito e vereador, tem que ter com o transporte público. Primeiro, que esse modelo que está aí, está falido, tem que repensar um novo modelo. Segundo, tem que ter um processo licitatório com transparência que possa garantir as informações que a sociedade civil precisa ter. Terceiro, é importante, já que temos um financiamento do governo federal para a frota, pensar numa empresa pública na cidade de Campinas para operar. Quarto, nós precisamos construir o debate com relação à tarifa zero. Uma forma de incluir os excluídos da nossa cidade no sistema de transporte. É possível? A experiência que temos hoje, 140 cidades, mas são cidades pequenas, concordo, mas a gente pode construir um processo. Não tenho nenhuma ilusão que alguém vai ganhar o governo e no dia seguinte vai ter tarifa zero. Construímos etapa, que nem você mencionou aqui a ideia de determinados momentos, numa campanha de vacinação, numa eleição
considera importante, que dentro do Conselho Tutelar, ou incluir o desempregado, ou incluir os idosos, os deficientes, as pessoas da economia informal, o Bolsa Família. Então você constrói um processo que você garanta isso, e para isso é importante ter financiamento. Então é importante que o governo federal tenha esse olhar para a mobilidade urbana e para o transporte público, mas é importante cobrar do governo do Estado também recursos que a gente possa ter a possibilidade de ter um sistema que possa garantir isso. Agora, não basta apenas ter recursos, tem que ter gestão e o controle social. Obrigado. Bom, com isso a gente encerra o nosso debate de hoje. Não o debate de transporte. Quantas vezes for necessário, vamos chamar você, Juarez. Estou à disposição. Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. O debate pegou fogo, mas chegamos a uma conclusão. Transporte é constitucional, tem que ser público, coisa que não é, sabe? E tem que ser gratuito. E assim a gente vai construindo um programa de transporte que a Rádio Noroeste apoia. Transporte público, gratuito e para todos. É isso. Esse é o debate que a gente tratou aqui com Juarez Mateus. Obrigado pela sua participação, Juarez. Eu que agradeço. Muito bem, terminamos.